Fala pessoal, tudo bom com vocês? Rodrigo por aqui. E hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas do Desenhando OAB. A matéria é constitucional e a gente está falando sobre aplicabilidade das normas constitucionais. Muito importante você entender isso aqui. Essa aula vai ter este tema. Então já vamos começar aqui, sem mais delongas, primeiro explicando para vocês o projeto, tá? O que é isso aqui? Como é que funciona esse projeto? Bom, esse projeto é um projeto de aulas gratuitas para a OAB. E eu, em troca, vou pedir uma coisa para você dar o like aqui já nesse vídeo e também compartilhar com seus amigos de sala. Manda lá no grupo do WhatsApp, manda para o seu colega que vai prestar a prova da ordem ou que ainda está estudando direito aí para que ele possa se atualizar, tá? Serve também para concurseiro? Serve, desde que o concurso não requeira uma profundidade muito grande, tá? Essas aulas são voltadas para a OAB especificamente. Mais um detalhe para vocês, apesar das aulas serem gratuitas, existem aulas exclusivas que eu vou preparar aqui só para os inscritos no canal, tá? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve porque senão você vai perder algumas aulas. E para você receber a notificação de todas essas aulas, entra no grupo do Telegram. Link na descrição desse vídeo aqui. Clica lá, não paga nada para entrar também no grupo do Telegram. Lá eu mando novidades, áudios, mando várias coisas lá para você que gosta de estudar para a prova da OAB, direito ou concurso, tá? Pode entrar lá. Por fim, vou falar do acelerador de vídeo aqui. Se você quiser, você pode assistir esse vídeo 2 vezes mais rápido. Só clicar nos 3 pontinhos aí ou na engrenagem que vai aparecer, que você já pode acelerar a velocidade desse vídeo aqui. Se você estiver fazendo uma revisão, por exemplo, isso é muito útil. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos começar então com um conceito. Lembrando sempre que a gente está falando de eficácia das normas constitucionais, ó. Aplicabilidade ou eficácia das normas constitucionais. Esse é o nosso hipertema aqui. Então a gente vai falar sobre o conceito. Deixa eu ver se eu deixar um pouquinho maior, fica melhor para vocês lerem aí junto comigo, né? Então vamos lá. Aplicabilidade ou eficácia das normas constitucionais é a capacidade ou potencialidade de uma norma da Constituição produzir os efeitos jurídicos esperados. Então presta atenção, eu tenho o artigo 1, tá? O artigo 1 fala o seguinte: você tem que falar a palavra oi todo dia de manhã. Isso aqui é uma norma de eficácia plena, ela já vale, tá? O artigo 1 é esse da Constituição, vamos falar que eu inventei uma regra aqui que você tem que falar oi todo dia. Eu quero saber, quando que eu aplico isso? Então, a eficácia plena, ele já vai ter que aplicar. Toda vez que você acordar, você já tem que falar a palavra oi. Você vai entender melhor com os exemplos aqui, tá? Mas é isso que isso aqui quer dizer. Então, é a capacidade ou potencialidade de uma norma da Constituição produzir os efeitos jurídicos esperados dessa norma, tá? É a força que a norma constitucional tem de fazer cumprir o que ela diz. Vale destacar que todas as normas constitucionais têm eficácia no plano abstrato. Isso aqui é importantíssimo para você entender, porque pode ser já uma pegadinha na sua prova. Ó. Todas as normas constitucionais têm eficácia. Isso daqui, ó, todas as normas constitucionais têm eficácia. Não tem uma norma constitucional que não tenha eficácia. Todas as normas constitucionais vão ter eficácia, tá? Isso aqui é importante você saber, já guarda como um mantra para você. Se isso aqui cair na sua prova, você já sabe, tá? Todas têm. O que vai mudar é, algumas vai ser um pouquinho diferente de outras, mas todas têm. Isso é, independem de terem sido regulamentadas. Então todas já valem de pronto, não precisa de uma regulamentação. O que ocorre é que as mesmas possuem graus diferenciados de aplicabilidade, ou seja, as normas possuem graus diferentes de aplicação, de autoexecutoriedade, se a gente possa chamar, tá? Assim, as mesmas se dividem quanto ao grau de aplicabilidade em. Então, como é que pode ser? 3 tipos: plena, contida ou limitada, tá? Então, são esses 3 tipos aqui que pode existir. Então, até aqui você já entendeu que eu tenho normas da Constituição e essa norma, apesar de todas terem eficácia, algumas são aplicadas de imediato e outras vão mudar um pouquinho a aplicação, como o exemplo da contida e da limitada. Então, já vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeira coisa, deixa eu afastar um pouquinho para você poder ver aqui num plano geral. Então, nós temos 3 normas aqui, tá? A de eficácia plena, a de eficácia contida e a de eficácia limitada. Eu coloquei em cores diferentes para na sua cabeça ficar tudo show de bola para você poder entender com cores diferentes, porque elas são diferentes. Plena, contida, limitada. Vamos começar então pela plena. Vamos chegar próximo aqui, já explico o que são esses desenhos, tá? Norma de eficácia plena, coloquei um avião para você lembrar aqui. O que esse avião quer dizer? Plena, ela já voa sozinha, tá? Ela já vai embora sozinha, ela já voa. Ela já alça voo sozinha. É isso que você tem que entender aqui com esse aviãozinho. Então, são aquelas normas da Constituição que possuem eficácia. Vamos lá. Direta, imediata e integral. Ou seja, a eficácia dela é direta, é imediata, já é aplicável e ela é integral, ela é integralmente aplicável, tá? Então, como você vê aqui, ó, você tem que falar a palavra oi todo dia de manhã. Isso aqui é uma norma direta, já tem um mandamento direto, ela é imediata, você tem que fazer isso, e ela é integral, não tem nada que possa limitar essa norma que eu criei aqui pra gente.
produzem a plenitude de seus efeitos, independentemente de regulamentação ou complementação por norma infraconstitucional. Vai ficar fácil quando a gente vê os outros exemplos. Mas entenda aqui, ó, você tem que falar oi todo dia de manhã, não está falando assim, não tem nenhuma complementação aqui, não depende de ninguém regulamentar como você vai falar isso. Você tem que falar isso e acabou. São normas que por si só bastam. Não depende da elaboração de outras normas para produzir os seus efeitos. Basta a simples previsão na Constituição para ter força de garantir direitos e impor deveres. Então, é só dela constar, ela já tem força aqui a eficácia dela já é plena, por isso que é o nome eficácia plena, tá? Vamos abrir aqui, ó. Tem uma observaçãozinha. Normas infraconstitucionais são as normas legais e administrativas que estão dispostas abaixo da Constituição. Por que isso? Porque eu falei aqui, ó, produzem ampla plenitude de seus efeitos, independentemente de regulamentação ou complementação por norma infraconstitucional. Por quê? Pode ter uma medida, e você vai ver daqui a pouco, que vai falar assim, depende de lei. Por exemplo, se falar algo próximo a isso, ó, depende de uma lei para ser regulamentada, aí vai acontecer o quê? Esse depende de lei aqui, que vai estar escrito na Constituição, é o que limita. E qual lei que seria essa? Uma lei infraconstitucional, que está abaixo da Constituição, beleza? Vamos aos exemplos para você poder entender aqui. E isso aqui que vai cair na sua prova, mais ou menos esses exemplos, tá? Artigo 2º da nossa Constituição, todos são da Constituição Federal. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então ele está falando que tem um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. São os 3 poderes. Isso não depende de regulamentação de lei. Já está aqui, já é assim. Os poderes são independentes e harmônicos e não pode se mudar. Artigo 5º. Ninguém, ó, dentro do artigo 5º a gente vai falar de alguns incisos, tá? Esses incisos podem aparecer na sua prova, então presta atenção. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Presta atenção porque está escrito aqui, senão em virtude de lei. Porém, isso aqui é uma norma plena, tá? Ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Essa norma já vale de pronto, ela não precisa de nada para regulamentar ela. O que ela está falando é, se uma lei falar que você tem que falar oi todo dia, aí a lei falou, aí você tem que falar, tá? Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Isso também é uma norma de eficácia plena. Ela já está valendo. Ninguém pode ser submetido a tortura e ponto. Acabou. Vamos a mais uma, hein? Então, ó, artigo 5, inciso 2, inciso 3, inciso 11, esse aqui é importante. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Não tem margem para interpretação legislativa aqui. Não dá para criar uma lei para reduzir isso daqui ou para ampliar quando que pode entrar ou não pode. Os casos que podem entrar são esses, tá? Durante o dia, determinação judicial. A única coisa que a norma plena pode ter é uma interpretação sobre o que é dia. Até que horas que é o dia? É a hora que o sol desce, é um determinado horário, e isso pode ter uma interpretação. Mas essa norma já vale de pronta, não precisa de nada para poder valer, tá? Que nem o exemplo que está aqui em cima. Quando a gente chegar nos próximos, vai ficar bem fácil de você entender. O artigo 13 também é importante. A língua portuguesa é um idioma oficial da República Federativa do Brasil. São símbolos da República Federativa do Brasil. A bandeira, o hino, as armas, o selo nacional. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Isso aqui tudo é um exemplo de norma plena. Já está em vigor, está lá na nossa Constituição e já está em vigor, já está funcionando, tá? Vamos arrumar aqui para ficar bonitinho no material depois. Aí, ó. Então isso aqui já está funcionando, já está ali, já vale. O que mais você pode colocar aqui? Forma federativa, bens da União, todas essas normas aqui, ó, que regem essas coisas aqui, são normas plenas, beleza? Então, plena a gente já entendeu, já terminou de entender, lembra do aviãozinho, ela já voa sozinha, não precisa de nada para ela voar, ela já está lá plena. Agora vamos à norma de eficácia contida. E aí você está vendo um cocôzinho aqui. Aí você fala, Rodrigo, você está louco colocar isso, pelo amor de Deus? Não, entende assim que você vai conseguir entender o que é uma norma contida. O cocô está lá, mas alguém vai limpar aquele cocô uma hora. Essa é a ideia da contida, tá? Já está lá, já está cheirando, já está gerando os efeitos dela ali, porém, ela pode ser contida. Essa é a ideia. Então vamos ver aqui, ó, quando a gente abre. São aquelas normas da Constituição que possuem eficácia como? Direta, imediata e integral, tá? Então ela possui já eficácia direta, imediata e integral. Ela tem essas 3 características. Mas você está vendo que o integral aqui está vermelho. Por quê? Lembra do cocôzinho? O cocôzinho já cheira, já fede, tá? Mas ela pode ser, aqui ó, reduzida. Pode ser restringido aquele direito. Então ela tem aplicabilidade direta, imediata e integral
mas o seu alcance poderá ser reduzido em razão da existência na própria norma de uma cláusula expressa de redutibilidade, ou seja, a própria norma fala que isso aqui pode ser reduzido, ou em razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nas normas contidas, há uma redução do seu alcance. Tá? Então, isso daqui é como se fosse uma explicação ali de cima. Ó. Nas normas contidas, há uma redução do alcance. Então, eu vou diminuir o alcance daquilo. Quando eu pego o cocô, ele para de ter cheiro, tá? Essa é a ideia. Fez o cocôzinho lá, ele é contido. Por quê? Ele está ali cheirando, mas alguém vai vir pegar ele, tá? A partir do momento que ele foi feito, ele produz efeitos, mas alguém vai colher o cocô. Lembra, sim, que, eu estou falando, é ruim, mas você vai lembrar na hora da sua prova. A norma de eficácia contida também pode ser chamada de redutível ou restringível. Ela pode aparecer com esses nomes aqui na sua prova. Redutível ou restringível, porque ela é uma norma que já tem os efeitos, mas ela pode ser reduzida. Apesar de não dependerem de regulamentação, as normas constitucionais podem ter reduzido o seu alcance pela atividade do legislador ordinário em virtude de autorização constitucional. Como assim, Rodrigo? Ó, lembra que eu falei aqui do depende de lei? Então, a norma pode colocar essa expressão, tá? Que a lei vai regulamentar e assim por diante. Então, ela pode, o legislador infraconstitucional, o ordinário, o cara lá, o senador, o deputado, todas essas pessoas podem fazer uma lei para reduzir, para conter, para restringir essa norma. Por quê? Porque tem uma autorização constitucional para isso. Vamos abrir aqui, que a gente vai chegar nos nossos exemplos. Vai ficar fácil de você entender. Artigo 5º, inciso 13. O 5º 13 é contido. Aprende isso. O 5º 13 é contido. Esse é mais um mantra que você vai carregar com você. Ó. O 5º 13 é contido. Tá? Carrega isso com você. O 5º 13 é contido. Acabou. Agora eu vou explicar o porquê, mas você já entende que o 5º 13 é contido. Porque isso aqui é o que mais aparece na prova. Tá? Esse aqui, o inciso é show de aparecer. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualidades profissionais que a lei estabelecer. Então, o que eu estou falando? A princípio, você pode, é livre o exercício de qualquer trabalho, profissão, ofício. Aí tem um porém aqui, ó, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, por exemplo, para ser advogado, você precisa do quê? Ter a OAB, senão você vai ser só bacharel em direito, né? Não é isso? Bacharel em direito? Bacharel em direito. Se você não tem OAB, você vai ser bacharel em direito. Por quê? Porque eu tenho uma norma que falou isso. Eu tenho um estatuto da OAB que falou, para ser advogado, você precisa ter o exame da ordem. Simples assim. Agora é a Constituição que traz isso? Não. A Constituição fala que é livre o exercício de qualquer trabalho. Se você quisesse ser advogado, você poderia? Poderia. Porém, ela deu uma abertura para que essa norma fosse contida, limitada, restringida. Restringida ao quê? A que a lei estabelecer. Como a lei diz que precisa da OAB, precisa de OAB. Deu para entender? Maravilha. Vamos para o próximo exemplo. Artigo 5º, inciso 7, né? 7 aqui. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Olha aqui, ó, nos termos da lei, tá? É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência. Então, assim, nos termos da lei. É assegurado? Já é assegurado. Essa norma já tem cheirinho? Já tem cheirinho. Ela já atua, já vai lá, já produz os efeitos. É o cocôzinho que já está cheirando. Mas alguém pode vir e restringir esse direito, conter ele, colher o cocôzinho. Vamos lá agora para o 5.15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei lá do depende de lei? Aqui, ó, nos termos da lei, né? Uma lei vai falar, aqui, ó, que a lei estabelecer. Isso daqui é sempre contido. Por quê? Ela já tem eficácia, porém pode ser contida, né? Nos termos da lei. Então, a lei pode falar, por exemplo, que é paz. A lei pode definir isso. Que lei que é essa? Infraconstitucional, abaixo da Constituição, porque a Constituição não trouxe isso. Vamos no nosso exemplo aqui, ó. Você tem que falar a palavra oi todo dia de manhã. Na verdade, não vai ser essa redação aqui, foi só uma brincadeira, mas vamos lá. Você tem que falar a palavra oi todo dia de manhã, vírgula, nos termos da lei. Então, a lei pode falar assim. Aí vem a lei, né? Aqui, lei 1. A lei 1 vai falar assim, artigo 1. A palavra, só para você entender, a palavra oi tem que ser dita antes das 9. Então, beleza. Ela criou uma regrinha que conteve aquilo ali. Aqui eu falava, o que eu falava na minha regra? Todo dia de manhã. Então, a palavra aqui era de manhã. Agora, ela falou que tem que ser antes das 9, a lei. Ela pode fazer isso? Pode, porque eu tenho nos termos da lei. Antes, eu não tinha. Então, esse daqui é um exemplo, aqui no nosso exemplo de norma contida. Vamos colocar aqui em cima, para você entender. Contida.
Vai ficar bacana você entender assim. E aqui a primeira, se eu tirar essa parte aqui ó, nos termos da lei, o que vai acontecer? Ela vai ser de eficácia plena. Tá? As duas têm eficácia? Claro que tem. Você lembra? O cocôzinho já cheira. O avião já voa sozinho e ninguém vai pegar mais. O avião está lá e ninguém pode restringir ele. Agora, o contido, alguém pode ir lá e colher o cocôzinho. Vamos para a próxima, então, norma, que é de eficácia limitada. Lembra do cadeado? Ela está fechada. Tá? Vai precisar alguém para abrir esse cadeado. Essa é a ideia. Tá? São aquelas normas da Constituição que possuem eficácia. Como que é a eficácia dela? Presta atenção. Indireta, imediata, reduzida. Olha a comparação com a do lado aqui, ó. Direta, imediata, integral. Lembra? O que é imediatamente é agora que tem que acontecer. O que é mediato é daqui a pouco. Eu vou mediar, eu vou esperar um pouquinho para fazer. Então, é uma norma mediata, não é imediata, tá? Indireta, reduzida. Essas são as características aqui dessas normas. Importante você anotar isso daqui. Então, vamos lá. São aquelas, ó, lembra do cadeado, sempre, tá? São aquelas que não produzem a plenitude de seus efeitos, dependendo de regulamentação de outras normas para terem a plena eficácia. Beleza? Então, não, ó, esse não aqui, ó, importante, não produzem a plenitude dos seus efeitos, tá? De forma simples, a mera previsão na Constituição não é suficiente para impor ou garantir o direito, necessitando assim de uma norma infraconstitucional para regulamentar mesmo. Então aquela lei que está ali, ela não produz efeitos por si só, é o cadeado fechado. Alguém tem que ir lá e abrir aquele cadeado, senão ninguém vai conseguir passar e não vai produzir efeito nenhum. Observação, essa aqui é importante, hein? Vamos até colocar uma corzinha vermelha aqui, ó, porque essa observação, ela é importantíssima para a gente. Apesar de tais normas de eficácia limitada necessitarem de legislação posterior, as mesmas possuem, no mínimo, força de afastar leis / normas contrárias a ela. Lembra que a gente falou lá no começo da aula? Lembra que lá no começo da aula eu falei para vocês que normas infraconstitucionais... Peraí, vamos achar? Aqui, ó, essa parte aqui, ó, vale destacar que todas as normas constitucionais têm eficácia no plano abstrato, isso é, independente de terem sido regulamentadas. Lembra que eu falei isso? Então, agora que o bicho pega. Porque se a norma é limitada, se ela não produz efeito imediato, se ela não produz, ela produz algum efeito? Produz. Todas as normas produzem, elas estão lá, foram votadas. Então, apesar dessas normas de eficácia limitada necessitarem de uma legislação posterior para poder atuar, para poder entrar, ter efeitos, elas, no mínimo, elas já podem afastar leis / normas contrárias a ela. Ou seja, ela pode afastar normas porque as normas são inconstitucionais. Ó, norma constitucional não regulamentada caracteriza inconstitucionalidade por omissão. A gente vai falar de inconstitucionalidade por omissão quando a gente falar da parte de controle de constitucionalidade. Tá? Uma das matérias mais importantes da OAB, controle de constitucionalidade, a gente vai falar sobre isso. Mas presta atenção, essas normas já afastam então. E aí, se eu não regulamento essa norma, são coisas diferentes. Se eu não regulamento essa norma, eu tenho uma inconstitucionalidade por omissão. Porque eu deveria fazer e não fiz. Eu me omiti do que eu deveria. Eu tinha um dever, que era regulamentar aquela norma constitucional, e não regulamentei. Diferente. Qual que é essa parte aqui em cima? Ó? Essa norma ela já produz um efeito, que é não permitir que leis contrariem ela. Tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês para ficar fácil. Então, norma constitucional não regulamentada caracteriza inconstitucionalidade por omissão. Como é que eu rebato essa inconstitucionalidade por omissão? Só para vocês já ir sabendo. A regulamentação pode derivar de mandado de injunção, essa é uma das ações, ou ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Não arrepia o cabelo ainda, fica tranquilo, eu vou explicar isso para vocês detalhe por detalhe na aula de controle de constitucionalidade, tá? Você vai entender, inclusive, qual é a diferença entre os dois. Só coloquei agora para despertar a sua curiosidade aí. Então vamos aos exemplos aqui que a gente tem. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ó, você que está estudando aí direito administrativo, esses aqui são os princípios da administração pública. Também é o seguinte, o direito de greve, esse aqui, ó, 37.7, é batata de cair na sua prova. Vamos até deixar ele na outra linha aqui, ó, para você poder ver bem. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, quando eu ainda não tenho essa lei específica de greve, o que acontece? Ninguém consegue exercer esse direito. Então, por não exercer esse direito, o que vai acontecer? O legislador está em débito, está em mora, ele está se omitindo. Então, você vai precisar fazer uma ação direta de inconstitucionalidade
por omissão, para falar, olha, você tem que regulamentar o que é greve, tá? Quais são os meus direitos na greve. Então, porque a lei fala, ó, nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, você precisa de uma lei específica para regulamentar isso aqui, senão não tem como exercer um direito de greve, né? Porque ele só será exercido nos termos e nos limites definidos na lei. Ditas normas constitucionais subdividem em, antes da gente entrar aqui, quero te mostrar uma coisa. Então, plena, contida, e aí, se ela fosse, se a gente fosse pegar essa norminha aqui e tivesse que colocar ela numa norma limitada, como é que ela ficaria? No nosso exemplo. Em vez de você tem que falar a palavra oi todo dia, seria mais ou menos assim, ó. O dever de falar a palavra oi todo dia de manhã será regulamentado por lei específica. Pronto. Transformamos essa norma em norma limitada. Então, eu tenho o dever de falar a palavra oi todo dia, porém, ela será regulamentada pela lei específica. Esse dever vai ser regulamentado. Enquanto isso, ninguém tem esse dever porque precisa regulamentar. Essa é uma lei limitada. Então, lembra, ela está fechada. A lei está ali, o cadeado está ali, a passagem existe. Mas enquanto eu não abrir esse cadeado e não permitir que as pessoas passem por ali, elas não conseguem passar. Por isso que ela é limitada. Ela já tem força. Agora, vamos ver aquele exemplo que eu estava falando para vocês. Ó, vamos aqui embaixo. Tá, e se eu pegar uma lei estadual, que fala o seguinte, é proibido fazer greve. Lei número XXX/XX. Pronto, essa é a lei aqui, tá? É proibido fazer greve. Uma lei estadual com esse número aqui que fala que é proibido fazer greve. Essa lei é inconstitucional porque viola o direito de greve que está previsto na Constituição. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, a lei não pode proibir a greve, porque isso já está previsto na Constituição. Lembra que eu coloquei aqui, ó? Então, ó, essa lei já possui uma eficácia para o quê? Afastar lei/normas contrárias a ela. Então, isso daqui, o que vai acontecer com isso aqui? Ele vai ficar inconstitucional. Isso aqui é inconstitucional. Vermelhão nele. Por quê? Porque não pode ter uma lei assim que contraria essa norma. Apesar dessa norma ser limitada, ela já causou uma inconstitucionalidade aqui nessa norma que foi criada, tá? Então, vamos lá. Essas normas ainda de eficácia limitada, elas subdividem-se em duas. Normas de eficácia limitada de princípio institutivo e normas de eficácia limitada de princípios programáticos, tá? Isso aqui é uma divisão bem aprofundada, mas para você poder entender que vai cair na sua prova. O que é de princípio institutivo? Trata-se de normas que instituem esquemas sobre a organização do Estado, possuem caráter organizativo e regulador dos órgãos e entidades do Estado. Então, normas de eficácia limitada de princípio institutivo são as que instituem esquemas, organizam o Estado. Os exemplos, depois você olha se você quiser, tá? Da Constituição também, óbvio. Artigo 33, 88, 91, 13, todos da Constituição Federal de 88. Só para ficar bem claro aqui para você. Vamos regulamentar aqui, deixar os 3 pontinhos para você poder entender que tem uma continuidade, né? Todos da Constituição Federal. Norma de eficácia limitada de princípio programático. São as normas que estabelecem verdadeiros programas a serem cumpridos pelos Estados brasileiros. São metas a serem alcançadas, tá? Exemplos, tem aqui embaixo, ó, artigo 3º, artigo 205, artigo 215 e por aí vai. De novo, aqui também, tá? Todos da Constituição Federal de 88. Então, beleza, você já entendeu isso aqui. Ótimo, perfeito, já conseguiu essa partezinha aqui do final. É a parte mais chatinha, mas isso aqui dificilmente vai cair na sua prova. Tá aqui porque você tem que saber também. Mas dê foco para entender o que é. Quando você entende o que é eficácia limitada, eficácia contida e eficácia plena, lembra dos exemplozinhos. Plena, o avião vai embora, voa sozinho, não precisa de nada, ele está voando, tá? Se quiser até colocar um drone aqui, melhor ainda, que o drone vai voar sozinho. Norma de eficácia contida é o cocôzinho que foi feito. Tá cheirando, já produz efeito, mas a gente tem que colher ele, né? A gente pode colher aquele cocô. Quando colher o cocô, acabou a eficácia daquela norma. A norma é contida. Eu posso restringir ela, essa é a ideia. E normas constitucionais de eficácia limitada é o cadeadinho. Tá fechado, mas eu posso ir lá e abrir se eu tiver a chave. Inclusive, vamos fazer uma coisa bem bacana aqui, ó. Vamos trocar esse cadeadinho. Vamos pegar, tem um outro cadeado aqui, que é um cadeado com uma chave. Ó, que bacana. Então a gente vai pôr ali o cadeadinho com uma chave, não só o cadeadinho. Porque aí você já sabe, hein? Ela tá fechado, mas tem a chavinha aqui para abrir, tá? E a chave é o quê? A lei. Ficou ótimo aqui o exemplo.
Beleza? Então agora eu quero falar com vocês sobre o Desenhando OAB Premium. Aí você vai falar para mim, Rodrigo, você não falou que isso era de graça? E agora vai ter um Premium? Premium já quer dizer que eu vou ter que pagar alguma coisa. Calma, que você vai ver o que é isso. É um programa muito legal que eu preparei, tá? O Desenhando OAB Premium não tem a ver com conteúdo propriamente dito. Ele vai trazer um conteúdo para você, mas não é um conteúdo. O que eu quero que você veja desse produto que eu estou trazendo para você, desse curso, vamos chamar assim, é esse áudio aqui, ó, essa parte, tá? O que você vai ter acesso se você assinar o Premium, vamos dizer assim? Não é uma assinatura, é um pagamento único, mas só para você entender. Você vai ter direito ao material das aulas para baixar. Então, conforme eu for produzindo as aulas, tá? Não tem aula escondida, todas estão aí abertas para vocês, mas não tem todas as aulas ainda. Eu estou gravando elas, obviamente vai demorar um monte até eu falar de todas as matérias. Mas você já vai ter o material de todas essas aulas para poder baixar lá dentro da nossa plataforma, tá? Você vai ter os áudios dessas aulas também disponíveis, essa que a gente está fazendo aqui. Se você quiser baixar o áudio, isso é um conteúdo premium. Você tem um conteúdo de graça, esse é o premium. Você vai ter, aqui começa a ficar ultra interessante, plano de estudos, tá? Eu vou ensinar você a criar um quadro de estudos para a OAB, para poder organizar o seu estudo. E nesse quadro eu ainda vou falar para você quais são as matérias que mais caem. Por exemplo, olha, direito constitucional, começa a estudar por isso, depois vai por isso, depois vai por isso, depois vai por isso. Você vai poder estudar com o material que você quiser. Isso aqui é um plano para organizar a forma como você vai estudar, para você estudar o que mais cai. E aí a gente chega aqui, ó, áudios com protocolos de hipnose e programação neurolinguística para desbloquear a crença limitante e eliminar o nervosismo na hora da prova. Isso aqui é fantástico. Vou deixar por último para mostrar o que é para vocês. Antes, vamos falar aqui do bônus, tá? Tem um bônus também, que é a aula sobre como responder questões desconhecidas, a famosa técnica de chute. Eu vou te ensinar duas coisas nessa aula aqui, bônus. É uma aula que eu te ensino a chutar na prova e também te mostro como fazer a prova, tá? Uma tática para você poder fazer a prova melhor sem cansar. Isso porque, como eu falo em todas as aulas para você, é muito comum o cara ficar lá com 38, 39, 37 pontos. E uma tática de chute pode fazer você aumentar 1, 2, 3 pontos? Pode, lógico que pode. Isso eu consigo falar para você que um chute aumenta. Chute consegue você fazer 30 pontos? Não, chute não consegue isso. Ele vai te ajudar na hora de ganhar mais 1, 2 pontinhos ali naquela rebarba que às vezes fica. Poxa, tem uma questão que eu não sei responder. Por isso que eu coloquei aqui, questões desconhecidas. Não deu tempo de estudar, não sei. Aí, chutando do jeito certo, talvez você aumente 1, 2, 3 pontinhos. Então, se está aí na fase final já da sua prova, já está chegando, você não sabe mais o que fazer, melhor coisa é você focar nessas duas partes aqui, ó. Áudio, para não ficar nervoso no dia da prova, e bônus. Rodrigo, como é que funciona esse áudio? Bom, eu trabalho com os meus alunos para concurso com protocolos de hipnose, áudios com protocolo de hipnose que eu desenvolvi. E esses protocolos, eles são feitos para permitir que você consiga, na hora da prova, afastar o nervosismo e colocar no papel aquilo que você estudou, aquilo que você sabe, tá? Eliminando a ansiedade, conseguindo fazer você dormir bem na véspera da prova, te dando uma calma para fazer a prova. E aí, como que eu fiz isso daqui? Isso aqui estou testando agora? Não, isso aqui já existia, eu já faço com meus alunos para concurso e eu já apliquei diversas vezes com alunos da OAB, tá? Eu mandei áudios para o pessoal que ia prestar a prova da OAB e pedi para eles me contarem como foi. E eu tenho vários depoimentos, olha só um deles aqui, ó. Aqui está o áudio que eu mandei para ele, né? Foi lá para o Instagram, obrigado, excelente áudio. Aí ele foi lá e fez a prova. Aí ele mandou aqui para mim, ó, muito obrigado pelo áudio. Quando estava fazendo a prova, só pensava em como estava tranquilo, na total atenção, como estivesse no meu lugar favorito do mundo. Foi essa calma e confiança na minha memória que me fizeram acertar 59 pontos. Olha que incrível esse depoimento que eu recebi pelo Instagram de uma pessoa que utilizou esse áudio. Então é isso que eu quero te mostrar, te dar nesse curso aqui, se a gente pode chamar de curso, né? Nessa ajuda para você, é isso, tá? É a calma na hora da prova. Eu quero te ajudar com o que eu não posso te ajudar aqui no canal Desenho Direito. Aqui tem conteúdo, lá não é o conteúdo. Lá é aquela parte de ajudar a organizar, se você já está pegando bem antes, ou se você não está pegando antes, para que eu consiga fazer você ir para a prova tranquilo e poder acertar uns 40 pontos e conseguir eliminar logo essa primeira fase e depois ir rumo à segunda, tá? Para acessar esse curso, Rodrigo, como que eu faço? Quanto custa? Mais detalhe, tudo nesse site que está aí embaixo, ó, rodrigoavares.com.br/OAB, tá? Só você entrar aí, o link vai ficar na descrição desse vídeo também. Clicou ali, você vai ter um vídeo explicativo de como funciona cada um dos detalhes, vai poder ver por dentro, só que tem um porém, as turmas não ficam abertas sempre. Então pode ser que você clique e tenha uma caixinha assim, ó, as turmas estão fechadas, deixa aqui seu e-mail e seu telefone, quando a gente abrir turma eu ligo, tá? Se isso acontecer, deixa lá o seu e-mail, que quando abrir a turma eu vou lá e mando para você um e-mail te avisando, olha, abriu a turma, se você ainda tiver interesse, você pode entrar sem problema nenhum, beleza? Pessoal, era isso aí que eu queria falar com vocês, muito obrigado pela atenção até aqui, tá? A gente vai junto buscar essa OAB junto com vocês, quero ver depois o comentário aqui no vídeo falando, Rodrigo, consegui passar, show de bola, para que a gente possa compartilhar com mais pessoas. É isso aí, obrigado e até a próxima!